todos, eu me chamo Sara Cantagallo Braga, sou orientada pela professora Natália Chantal Magalhães da Silva e vim apresentar o trabalho intitulado Indicadores do Resultado de Enfermagem Nível de Ansiedade aplicáveis a estudantes de enfermagem, definições conceituais a partir da análise da literatura. Para começar, a ansiedade em estudantes de enfermagem é considerada uma reação esperada frente a uma situação estressante ou desconhecida. Ela se apresenta por meio de sentimentos desagradáveis ou sinais e sintomas clínicos. E a partir desta reação, podem surgir diversos prejuízos, como, por exemplo, prejuízos no desempenho acadêmico e na qualidade de vida desses estudantes. E para uma assistência adequada a essa população, é possível utilizar a classificação dos resultados de enfermagem propostos pela NOC, mais especificamente, o resultado de enfermagem em nível de ansiedade. Porém, a NOC ela não apresenta as definições dos indicadores dos seus resultados, o que torna subjetiva suas interpretações pelos avaliadores. Por isso, as definições que conceituem estes indicadores são imprescindíveis para sua aplicabilidade da prática clínica. Portanto, o objetivo deste trabalho é elaborar, a partir dos achados da literatura científica, definições conceituais para os indicadores do resultado de enfermagem nível de ansiedade aplicáveis a estudantes de enfermagem. Como metodologia, inicialmente foi feita uma revisão integrativa da literatura para identificar os elementos que compõem a avaliação da ansiedade em estudantes de enfermagem. Foram utilizados os critérios propostos por Pasquale, que são eles o critério comportamental, em que o indicador precisa expressar um comportamento, uma ação clara, critério de objetividade, em que o indicador precisa ser direto ao que se propõe, de simplicidade, em que o indicador precisa expressar uma única ideia, de clareza, ele precisa apresentar uma fácil compreensão, critério de relevância, em que o indicador precisa ser consistente com o que se propõe, de precisão, em que as definições precisam ser distintas umas das outras, critério de variedade, para evitar a monotonia, critério de modalidade, em que não deve conter expressões extremas, de tipicidade, em que precisa ser condizente com o que se propõe, critério de credibilidade, em que não deve conter termos desapropriados, critério de amplitude, em que a definição precisa expressar a magnitude do indicador, e o critério de equilíbrio, em que o conjunto das definições precisam expressar o que propõe, de modo proporcional. E a partir desta revisão e destes critérios, foi possível, então, iniciar a construção das definições conceituais dos indicadores do resultado e nível de ansiedade aplicáveis aos estudantes de enfermagem. E como resultado, dos 43 indicadores propostos pela NOC para o resultado de enfermagem em nível de ansiedade, foram mantidos 42, e somente o indicador pupila dilatada foi substituído pelo indicador estado de alerta, de acordo com os achados da literatura. E para exemplificação, a definição conceitual do indicador estado de alerta está apresentada no quadro 1. Como podemos observar, a definição conceitual do indicador estado de alerta é presença de sinais clínicos relacionados a um estado de vigilância, atenção e concentração exacerbada. Para encerrar, os 43 indicadores que compõem o resultado de enfermagem nível de ansiedade são aplicáveis aos estudantes de enfermagem, sendo que 42 indicadores foram propostos pela NOC e um indicador foi sugerido pela literatura científica, sendo ele o indicador estado de alerta. As definições conceituais dos indicadores foram elaboradas obedecendo os critérios propostos por Pasquale. E, visando a continuidade do estudo, espera-se elaborar as definições operacionais dos indicadores para então proceder à validação de conteúdo e à validação clínica dessas duas definições. Aqui estão as nossas referências utilizadas. E agradecemos imensamente ao Programa de Bolsa de Iniciação Científica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela atenção.